Seres assombrados versus poltergeist. Quando um comportamento é controle e não kármico. Lorraine Warren, famosa médium americana, já póstuma, definia e separava esses dois aspectos da paranormalidade. Uma coisa é um ser assombrado. O ser assombrado, ele é vítima de uma infestação magnética, energética, se não espiritual. Esse ser, ele é seguido, ou melhor, perseguido. Onde ele vai, a infestação vai atrás. Então ele é vítima do dito encosto. Isso que se fala popularmente. Poltergeist é diferente, completamente distinto disso. Poltergeist se instala em um ambiente. Então o ambiente está assombrado, não necessariamente o ente que ali habita. Então vamos definir bem a fundo isso, né, para não ficar mística, crendice. Vamos estudar de forma objetiva o que isso implica. Eu vou dar um exemplo meu. Eu nasci sem problemas respiratórios. Eu desenvolvo eles. Só tem uma coisa. Eu sempre, na minha juventude, abominei cheiro do tabaco. Cigarro. Inclusive, eu criticava. Muitas vezes, sem precisar falar, eu me afastava de pessoas tabagistas. Também sempre abominei o comportamento tóxico de uso de entorpecentes. Abominava, inclusive, o álcool. Não gostava do odor. A fumaça, então, me dava torpor, né? Me enjoava, me dava até tontura. Mas eu estou ali com aquele problema kármico instalado em meus pulmões. Se eu abomino essas atitudes viciosas, como eu posso ter um problema respiratório? Era uma criança, com os pulmões 0 quilômetro. Uma avó minha, descendente de indígenas, ela sabia um código, uma prática que vamos chamar popularmente de simpatia. Ela me faz, eu não posso contar aqui, né, porque faz parte do esquema. E funciona. Funciona, depois eu vejo, que por um bom tempo. Até o que eu vou narrar agora. Décadas depois, eu contraio matrimônio com uma tabagista. E aquilo me incomodava. Eu chegava do trabalho, dentro do ambiente, ou vinha de outros lugares que não tinha esse hábito, e quando eu entrava no ambiente eu me sentia mal, né? Um mal-estar, cheiro da fumaça, também não conseguia se aproximar da minha contraparte pelos odores, né? O mau hálito que isso traz. Certo dia eu peço, de forma desesperada, um cigarro, por favor. Me passe um cigarro para ver o que tem de bom nisso. É a primeira vez que eu acendo tabaco e coloco na minha boca um cigarro. Eu acendo no intuito de não mais sentir aquele cheiro, não se sentir incomodado. Então, quer dizer, eu fui empático, de forma retardatária, vamos dizer assim, inversa. Usei de psicologia inversa. Eu pego e, se eu não posso vencê-los, uni-me a eles. Eles, os tabagistas, e me tornei um. Eu achava que não ia pegar, né, o vício, mas peguei. E isso me protegeu do cheiro, porque agora o cheiro está em mim. Percebo que a gente não sente o próprio cheiro, a gente não se incomoda com nossos odores, porque a nossa ânima, a nossa consciência está muito acostumada diuturnamente com esses
aspectos. Tendemos a perceber e até repudiar os aspectos nos outros. Porque a gente consegue definir, separar entre o que é meu cheiro e o que é o cheiro do outro. Bom, seguindo. Depois, com a mediunidade ativa, eu descubro que no ambiente onde já habitava a minha contraparte, meu par, a minha esposa, na época, assombrava o ambiente um ente que se manifestava com densa fumaça em seu já fragilizado aura. E ele cobrava mais fumaça, uma fumaça com sabor, talvez. Eu percebia que aquele ente estava sempre perto da minha esposa, e a partir de que eu entrei no esquema, pela sugestão, e a sugestão eu vou explicar como, eu também participo desse processo. A sugestão só acontece se você tem código de linguagem. Por exemplo, eu sei o que é fumaça, eu sei o que é o cheiro da fumaça, eu repudio a fumaça, mas acho elegante quem fuma. Eu já participo, sou um potencial de participação nesse esquema, nessa homenagem a Truá do vício. Quem paga karma disso? Primeiramente, o ente que não se desapegou das sensações da matéria, já está do outro lado, com o fio desconectado. Ele sugeriu para digamos, a minha esposa, a mulher, a mais absorvente daquele ambiente. Foi automático. E agora eu pego dentro daquela desabilitação de vontade própria, a paixão, tudo mais, eu cedo a influência porque tem em mim. Eu não gosto de cigarro, mas acho elegante fumar. Até acho simpático. Deu. Já é uma portabilidade para mim receber a influência. Agora, aquele ente paga 3 karmas. O do desapego, que não aconteceu, a influência do primeiro e a influência do primeiro com o terceiro. Então, todas essas coisas são pegas como registro nas costas, vamos dizer assim, simbolicamente, daquele ente. Mas não era kármico eu fumar, porque eu nasci repudiando tabaco. Só que agora eu crio esse karma. Mas eu crio esse karma através de uma sugestão que eu aceitei, de um controle psíquico, baseado na simpatia que eu tinha de ver as pessoas fumando, porém repudiando o resultado odorífico desse processo. Achava anti-higiênico, mas achava elegante. Percebo, então eu entro no esquema de um karma que não é meu, mas porque eu tinha consciência. Então quer dizer, ninguém te transfere o mal. Ninguém te causa trauma. Você se traumatiza. Você se vicia. Tudo é você. Como aquele ente, influenciando 2 fumando, como pode ele pagar por 2? Porque ele influenciou 2. 2 que não tinham o karma, talvez não vieram para desenvolver esse vício. E qual é o resultado de eu me abrir para isso? Me retorna aquele processo que minha avó reverteu, com processos naturais, eu volto a desenvolver a bronquite. Por isso que vocês me vê tossindo
muito corriqueiramente em quase todos os meus vídeos, não reparem. E isso é bom porque vocês corroboram com as minhas afirmações de que realmente tem um processo, tem uma logística dentro de tudo que acontece conosco. Nada é por acaso. Agora vamos entrar na questão das dimensões, né? Até eu tive uma discussão bem ácida com alguém do meu grupo de WhatsApp, inclusive até resultou em exclusão, vou ser bem sincero, porque estava se tornando tóxico, né? Muito mais do que a fumaça de um cigarro. A pessoa muito negacionista, ela pega e afirma, manda um áudio público e repete, e diz para as pessoas, percebam, repetindo, que a consciência não tem uma linguagem traduzível. Perceba. Até aí, tudo bem. Depois a pessoa completa que quando alguém está narrando alguma coisa, você está fazendo plasmar na mente daquela pessoa o que você quer demonstrar para ela. E completa. Tudo que é visto, vejam, de maneira metafísica, não foi essa palavra que ele usou, mas ele colocou tudo que faz afirmar que foi assim, que é fantasia. Mas, por exemplo, esse celular, o computador que você está me ouvindo agora, é uma fantasia? Talvez não uma fantasia, mas é uma plasmação. Alguém pensou. Pensou, plasmou. Construiu, pegou matéria-prima que ele não criou, mas pegou a ideia cujo ele foi instrumento e realizou essa tecnologia, celular, computador. Agora, faz diferença se é plasmação ou não, se está sendo tateado, você está tocando e está tendo utilidade. O que é fantasia é o uso que você vai fazer dessa plasmação. É isso que eu tentei explicar para o cidadão, mas ele estava fechado para qualquer novidade. E isso se transfere lá para o outro lado. Se essa pessoa continuar pensando assim, ela vai ser, talvez, um candidato a estar por aqui. Que percebam, a consciência sim tem uma linguagem. Qual é a primeira? É como chuva. Chuva sempre começa de cima para baixo, cai ao chão, se evapora por processos, né, de calor, se sutiliza, a água precisa do fogo para se sutilizar, evaporar, volta para a nuvem, ou se dispersa no ar, se misturando com o todo que aqui simboliza a atmosfera desse planeta, por exemplo. A mesma coisa acontece com a consciência de qualquer coisa viva. Sai do absoluto. Absoluto não é dimensão. Então, tudo que é dimensão é dimensional, ou seja, pode ser medido. Só não pode ser medido aquilo que não é dimensão. O não dimensão é o zero astro, dito em ocultismo, ou absoluto, aquilo que está em volta dos universos. Mesma coisa, feche os olhos agora, observe o símbolo do infinito. Atrás terá um preto, necessariamente, porque você fechou os olhos, você está olhando para dentro. Não está passando luz externa. Quem é o absoluto na história? O observador. Naquele momento é você. Percebe que há três sujeitos, três pessoas no singular, pessoas numa forma simbólica, né? Vamos dizer, três estados de consciência. Você que não tem forma, porque quando você fecha o olho você não vê seu corpo. O símbolo boiando, né, naquele ambiente escuro e o ambiente ao fundo escuro. Então você é o observador, você é o objeto e você é o ambiente. Percebam isso? Façam esse teste, vocês vão entrar talvez numa síntese, num insight que possa até levar você ao êxtase e entender o que você é. E você é consciência. E você sim tem um significado. E o natural é dessa consciência sentir a necessidade de sair da não dimensão,
zero dimension, e se tornar uma coisa, Atman, o indivisível. Atman sente o anseio, sentir é subjetivo, mas vamos colocar aqui para você entender com essa psicoponte, que é a mente. A mente sim pode entender os códigos da consciência desde que ela se aquete, seja apenas ponte. A ponte não pode reclamar o peso daquilo que está passando. Seria loucura. Por isso que enlouquecemos com a mente e não com a consciência. Aí, Atman, que se tornou uma coisa, quer se tornar duas. Agora eu sou. Aí que se é, porque antes o absoluto nem se é. É tudo e nada. Não dá para definir a pessoa do singular. Agora eu sou, em Atman, me desdobro a dois. Que incrível que a segunda dimensão, que na verdade é de lá para cá e não de cá para lá, a gente conta errado. As leis da física ensinaram nós tudo de baixo para cima, de ponta cabeça. É o amor. E o que é amor? É atração. Aí você vê aqui o reflexo disso quando um casal, um e outro se atrai. E chamamos isso de amor, ou de paixão, né? Pai ao chão, que seria esse amor, a nossa realidade densa, aqui embaixo, nessa frequência. Esse amor incomodado em ser só amor, mas com um instinto, vamos dizer assim, um intuito de seguir conscientemente, ele se desdobra agora em causa. Espera aí, eu já fui absoluto, eu fui um, eu fui dois, agora eu sou três. Agora eu quero criar. E eu quero registrar isso na minha história, ou na história do universo, no caso de Deus, que se desdobra em nós, criaturas. Ainda insatisfeito, eu quero pensar sobre isso. Ele se torna plano mental. E os corpos mentais. Eu quero medir isso. Eu quero pesar. Pensamento, pesamento. Mas também agora eu quero sentir. Ele se desdobra no plano astral. Eu quero sentir, eu quero ver a forma. É o plano da visão. De baixo para cima seria o terceiro dia da criação, fisicamente. De cima para baixo já seria a quinta coisa, e não terceira. Vocês percebem a diferença? Aí é criado os astros. Plano astral, por isso que é astral, e não emocional. Emocional é algo que nós, criaturas evolucionantes, colocamos como adicional, como adereço, bijuteria. Mas ele não é um plano só de emoções, e nem só dos animais. Mas os animais somos nós, somos animais. Tudo que tem sangue correndo em dutos e se movimenta são ânimas. Por isso que ali é o plano da alma, ânima. Desce mais um pouco. Agora eu quero tomar vitalidade para que isso aqui permaneça. A consciência se desdobra no plano vital, plano prânico, plano do aura, plano etérico de baixo, o éter de baixo, que é subproduto do akasha, lá do causal que nós estávamos falando na terceira descida, no terceiro degrau, abaixo. E agora eu quero proteger isso. Eu quero sentir todas essas coisas num único lugar. Eu crio o mundo físico, o revestimento máximo. Que é como eu criar ou construir uma parede. Eu não vou apenas construir a parede, não vai me bastar. Eu vou fazer o quê? Para deixar mais confortável, mais protegida a minha estrutura, a minha construção. Eu vou aplicar agora reboco e pintura. Vocês percebem? Tem a fundamentação, os alicerces, tem a parede, tem o telhado, tem o reboco e a pintura. Pronto, acabei minha obra. Essa é a obra de Deus. Agora, o que acontece
se eu me instalar ali e não querer mais sair. O tempo vai fazer ruir, a natureza pode vir e destruir minha casa, com todos esses aspectos, e separar todos. É aquilo de que a morte, até que a morte os separe. Isso podemos pegar em termos filosóficos. Uma consciência sana, ela não se contagiou nesse processo, ele não se enganchou em carrapichos no meio dessa estrada de 7 possibilidades ou realidades. Ela tende agora, entendi o processo, vou retornar. Agora vai entrar na questão da assombração, dos encostos. Quando ela pega e desencarna, que a natureza vem e tira isso dela para que ela possa, não tendo mais para onde ir, ela, sendo uma consciência ainda insípida, se ela está limpa, ela pega e volta. A tendência é ela voltar. Só que ela, de forma inconsciente, se ela não entender o processo, ela volta inconsciente e não se desapega do projeto contigo, da última instância que ela esteve de realidade. E ela quer voltar. Ela se perde, ela se envolveu na sensação, na cognição, e ela quer retomar essa sensação, que parece que ela vai deixar de existir se não tiver. Então o que ela precisa? Ela precisa dos correspondentes que estão lá, vivos. Então ela se aproxima, por isso que é chamado encosto na paranormalidade. Um corpo não habita o outro, por exemplo. Nenhum espírito, como diz na espírita, vou chamar de alma, que é mais adequado, pode entrar no seu corpo com sua alma estando ali. Por quê? Porque alma e alma pertencem à mesma matéria. 2 corpos da mesma matéria não se compenetram, salvo se um é mais sutil que o outro. Ah, mas quando eu durmo? Quando eu durmo, nada entra em ti porque você tem o aura. E se essa criatura, pensante ainda, conseguisse entrar em sua estrutura, ela levaria uma descarga elétrica que a jogaria longe, a expurgaria. Ou, no mínimo, ia criar dolorosos incômodos, porque aquela criatura ainda está apegada com sensação física. Ela crê que está ali fisicamente. É aquilo. Os mortos morrem para os vivos, não para os mortos. Para os mortos estão bem vivos. Então, se você não evidencia agora que você tem uma vida após esse corpo, inclusive quando você dorme, se desconecta, você vai evidenciar de qualquer forma, ainda com o aspecto negativo de ter que doer onde não há dor. Percebam isso. Então a criatura volta contra a vontade e não quer voltar, mas o processo natural é a consciência sair do absoluto, vir até o plano físico, a outra ponta, né, o extremo do santo oito, voltar para o mundo da alma, né, nesse circuito, e a consciência voltar para o infinito, que é aquele preto que você evidenciou na prática que eu dei outrora. Voltar para o observador. Isso não acontece. Então, haverá 2 aspectos desse ser, do comportamento desse ser. Ou ele vai ser pegado num ambiente onde acontecem aquilo que o estimulava, ambientes afins, com costumes afins, com pessoas com possibilidades de afinidades, né, como eu narrei, para vocês entenderem, encaixem aí nas suas mentes, que eu abominava o cheiro do cigarro, mas achava elegante. Isso já é portabilidade. Opa, é aqui que eu quero ficar. Agora, se eu não correspondo, vejam, daí vai entrar aquilo do popular. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Enquanto eu não estipular para mim, ou extirpar
inclusive a simpatia de ver tabagistas como seres aplicando um gesto elegante, mesmo eu repudiando a substância, agora esse ente não se satisfaz em apenas estar no ambiente. Agora virou assombração. Ele me persegue e me leva a todos os lugares que tiver tabaco. Percebem isso? E por que esse ser dói? Porque ele está em corpo astral e ele está entrando num ambiente em desacordo frequencial com o seu corpo astral. Seria como você pegar seu corpo físico agora e fazer o inverso. Você entrar no etérico no astral. É desfragmentação. Seria como você pegar agora e entrar num buraco negro. Espaguetização. Isso causaria dor? Convenhamos que nem conseguimos imaginar. Né? Da mesma forma que a gente não imagina como é o som agora de uma estrela explodindo. Estrela física. Será que ela morre dando gritos de desespero? Ou ela simplesmente encerra suas atividades em pleno silêncio? Dolorido, claro. Talvez para ela, porque ela também é uma consciência para quem diz que as coisas não têm código de linguagem. E o código de linguagem, por exemplo, se vocês estão me ouvindo e me entendendo, é a mesma coisa. E eu vou provar agora que sim, a consciência tem uma linguagem. Só você que faltou a aula. Aí não aprende a falar, não aprende a entender. Se você não fala árabe, mas alguém fala, um amigo seu, uma amiga sua, eu, por exemplo, tenho uma amiga, uma querida amiga, que eu admiro muito. Eu muitas vezes, né, a consultei sobre certas grafias árabes, certos vocábulos, como é que funciona, as conjugações, as classificações verbais. Ela me explica e eu entendo. Então eu tive contato com o gênio da língua através dela. Então eu entendi o código de linguagem daquela consciência chamada língua islâmica, língua árabe, libanesa, síria, turca, que seja. Então sim tem, só não tem para quem diz que não tem, porque talvez não teve um lapso de consciência em sua vida. E que lapso é esse? Entrar em contato com isso que a própria pessoa está negando que não tem. E ela é uma forte candidata a terminar como objeto desse tema nesse vídeo. Uma assombração na vida dos outros e na sua própria. Porque não entendeu o processo. É só esses que assombram. Quem entendeu o processo vai percorrer aquele circuito de absoluto da onde saiu, lá no primeiro momento, vem e volta. De que forma? 108 voltas dessa, ou rodadas, para mestres. O que são mestres? Aqueles que já entenderam o processo, que eram humanos, ou são ainda humanos como nós, só que entenderam, vão e voltam numa boa. Não param em lugar nenhum. Não param no plano físico porque estão apegados à carne. Não param no plano etérico porque adoram yoga, respirar. Não param no plano astral porque são apegados a pessoas e sentimentos. Não param no intelectualismo do plano racional, mental concreto. Não param na curiosidade de saber qual é a história da antropo e cosmogênese no plano causal. Só querendo criar planetas e se divertir vendo asteroides o destruindo. Não param apenas no ser bonzinho, búdico, né? Plano búdico, a segunda dimensão de cima para baixo. E também não se basta apenas ser um, sem trabalhar para que todos entendam que todos são um. E aí esse também, né, não aceitaria ser um nada, ou tudo ou nada. O que eu vou fazer? Né? Isso aí o mental concreto está atrapalhando, que era para ser uma psicoponte. Mesma coisa, se a sua veia tem gordura negativa, o sangue não vai fluir. A veia tem que dar alguma opinião? A veia é seu mental.